No vídeo de hoje eu vou falar de Fiagro. Bom, eu há uns 8 meses atrás fiz um vídeo aqui alertando sobre os riscos que eu via em alguns Fiagros. Esse vídeo eu fiz em outubro de 2022 e vários desses riscos têm se materializado de lá para cá. Eu acho que nos últimos meses eu vi pelo menos umas 5 operações que estão dentro de Fiagros, né, operações de crédito que os Fiagros investem, com algum tipo de problema, seja atraso, seja inadimplência. E eu acho que se você ficar nesse vídeo até o final, você vai aprender um pouco a como se proteger desses problemas, tá bom? Mas antes, já se inscreve no canal aqui. Bom, o que eu vejo de erro que muitos investidores cometem? É o maior erro de fundos imobiliários que está se repetindo aqui na indústria de Fiagros, que é uma análise muito baseada em dividend yield, né? O investidor vai lá nas plataformas, né? A gente tem aqui o Status Invest e ranqueia do maior yield para o menor yield, vai lá e compra o fundo de maior yield. Eu diria que essa é a pior análise que você pode fazer, porque os investimentos eles deveriam ser analisados sob a ótica do retorno, do rendimento, beleza, o yield, mas também pela ótica do risco e pela ótica da liquidez. E ao fazer essa análise ranqueando o maior yield para o menor yield, comprando o fundo de maior yield, você provavelmente vai estar ignorando uma dessas peças desse tripé, que é o risco. Né? Investir sem prestar atenção no risco que você está correndo é uma das piores coisas que você pode fazer. Isso eu já vi acontecer na indústria de fundo imobiliário lá em 2015, né? Os fundos de maior yield, depois quem comprou se deu mal. Em 2021, 2022 a mesma coisa. Provavelmente vários de vocês aí compraram fundos imobiliários porque tinham yields altos e depois os yields caem porque a distribuição não era sustentável e a cota cai pra caramba e você nunca mais vê o seu dinheiro de volta. A crise de 2008 foi basicamente isso, né? Muitas pessoas comprando títulos podres que pagavam um yield alto sem ver o que estava dentro, né? Aquele filme The Big Short, né? Mostra muito bem isso, né? As pessoas que foram fazer uma análise, que foram visitar os condomínios lá na Flórida, viram que quem estava comprando não tinha capacidade de pagar aqueles empréstimos e que ia ter algum problema um dia, e foi de fato que se materializou. De certa forma, é o que a gente está vendo na indústria de Fiagro, e eu infelizmente acho que isso aqui é só o começo, porque os preços das commodities agrícolas têm caído nos últimos meses. Isso deveria prejudicar a capacidade de pagamento de vários daqueles que tomaram crédito. Bom, como analisar o crédito, né? Assim, Thiago, beleza, você já falou que não é para comprar com yield. Tá, o que eu faço a seguir? Né? É o que eu vou tentar te responder agora. Bom, primeiro você tem que analisar o que você está investindo. Simples assim, né? Como que você faz isso? Você abre o relatório gerencial do Fiagro que você está investindo. Não sai comprando um Fiagro só porque tem yield. Você tem que analisar o que você está comprando, né? Eu fiz isso com um desses fundos, né? E ranqueei as operações do maior yield para o menor yield. Aquela que tinha a maior taxa de juros já está tendo problema, e eu peguei as que estavam com altas taxas em seguida, né? Porque você abre o relatório, dá para você ver lá, tem CDI mais 7, CDI mais 6, CDI mais 5, CDI mais 4. Eu ranqueei essas operações dentro de um fundo bastante popular e fui vendo, né, a maior taxa para a menor taxa. E peguei ali as 3, 4 operações de maior taxa, e eu confesso que eu fiquei bastante preocupado, porque a empresa mais saudável que eu encontrei tinha uma dívida líquida de 200 vezes o patrimônio líquido. Tinha 2 vezes mais dívida do que dinheiro dos acionistas lá. Estava mais ou menos 4 vezes dívida líquida EBITDA, né, que é um índice que mede a alavancagem. Acima de 3 eu já acho bastante alto. Isso no raio do ciclo, né, na alta do ciclo das commodities, essa empresa estava 4 vezes e era a mais saudável. A minha impressão que eu tenho é que vários investidores compraram cotas desse Fiagro e não olharam o que estavam comprando, e agora esse Fiagro
está tendo problemas, né? Já teve inadimplência e eu acho que, infelizmente, é a primeira de muitas, né? Então, o que você tem que analisar? Primeiro, abre o relatório gerencial e vê as principais operações, né? Olhe aqueles nomes que tem ali, né? Vamos lá, você digita lá o nome da cooperativa, da empresa e vai no site dessa cooperativa e vê qual que é a dívida líquida, EBITDA, os principais indicadores de endividamento, né? Para quê? Para você analisar o risco de crédito. Quando você investe num Fiagro, na maior parte dos casos, você está investindo em operações de crédito agrícola e não tem nada de errado nisso. Só que uma operação de crédito, você tem que avaliar o risco de crédito, ou seja, o risco daquela contraparte não te pagar. E como que você faz isso? Agora você tem que analisar a contraparte. Boa parte dessas cooperativas, que são bastante populares aí dentro dos Fiagros ou de empresas listadas, tem os seus balanços ali no site delas. Eu recomendo que você vá lá e faça essa sua due diligence, né? Essa sua diligência para analisar o risco de crédito. Investir num Fiagro sem saber o risco de crédito que você está investindo é dar um tiro na própria cabeça, né? Você está comprando só pelo retorno e não está analisando o risco. Então você tem que analisar o risco de crédito. Como que você faz isso? Analisa os ativos que estão dentro, analisa as empresas que estão lá dentro daquela carteira. Outra coisa que você tem que fazer, analisar as garantias, né? Existem garantias dentro dessa operação? Não tem problema emprestar com taxas altas, mas você tem que analisar o risco de crédito e a garantia que você tem, né? O que o gestor tem para tomar. Outra coisa, a diversificação. É importante que você fique atento à diversificação. Quanto mais diversificado, menos um dos ativos ali, se tiver um problema, vai impactar o todo. Então, é importante você analisar a diversificação daquela carteira. Uma coisa que eu gosto de fazer, e aí já te dando a dica do analista, assim, pega as maiores taxas e sai analisando elas, né? Geralmente é ali que vai estar os problemas. Geralmente os empréstimos de taxa mais baixa são empréstimos com contrapartes mais seguras e, em geral, a preocupação deve ser menor. Os empréstimos de taxas mais altas são geralmente aonde ocorrem os problemas. Então eu começaria analisando aquelas operações de maior risco. E uma dica que eu te dou também, né, é que se você não quer fazer isso ou não quer analisar, bom, eu recomendo que ou você não invista ou você opte por uma gestora, por uma empresa que faça gestão que tenha bastante renome, reputação, etc. Porque geralmente a gestora que tem uma reputação a zelar, ela não vai fazer truques de entrar em operações de yield alto para daí atrair bastante investidor, para daí fazer oferta e daí dilui aquele risco anterior com dinheiro novo. Então, geralmente quem tem uma reputação a zelar não comete esse tipo de gafe, né? Que é investir em ativos de taxas altas só para seduzir o investidor que é interessado em yield e com isso crescer o fundo e diluir aquele problema, né? Isso aí eu já vi na indústria de fundo imobiliário, eu acho que estou vendo de novo na indústria de Fiagro. Por isso, uma das formas que você tem, se você não quiser fazer toda essa análise que eu estou te sugerindo aqui, é ficar com as gestoras ligadas a empresas de renome maior, tá bom? E para finalizar, eu gostaria aqui que você sempre se colocasse no lugar de quem está tomando crédito, né? Quem que aceitaria tomar um crédito a CDI mais 7, que é um crédito elevado para uma empresa? Geralmente é uma empresa que não bateu em outros bancos, será? Ou será que foi rejeitado em outros bancos e a única alternativa que sobrou foi pagar CDI mais 7? Provavelmente é o segundo caso. Então é muito importante que quando você for analisar um fundo, se coloque um pouco no lugar de quem está tomando aquele crédito. Será que nenhum gestor no mundo descobriu aquela empresa, nenhum banco no mundo quis emprestar aquela empresa a CDI mais 7? Só aquele Fiagro? Ou o Fiagro foi o último da fila e ele aceitou porque talvez não tivesse feito a diligência correta? É possível que isso tenha acontecido, tá bom? Então, a minha sugestão para você aqui é que sempre se coloque no lugar de quem está tomando empréstimo. Quem aceitaria
toma CDI mais 7? Provavelmente é uma empresa ou uma cooperativa que já bateu na porta de vários bancos, foi rejeitado e provavelmente o último que sobrou foi o gestor e, como consequência, você aí, que talvez não tenha feito a análise que o banco fez, né? Então eu fico preocupado com quem só compra baseado em yield, porque provavelmente talvez seja o pato da rodada, né? O banco não quis, o outro banco não quis, os fiagros mais conservadores não quiseram, e daí quem pega é o investidor que não olhou a condição financeira daquela empresa e, por consequência, é muito possível que essa empresa venha a ter atrasos e inadimplência e com isso você não veja o seu dinheiro de volta, tá bom? Então, pelo amor de Deus, não compre fiagro ou fundo imobiliário ou qualquer ativo, crédito também, ações também, somente analisando o risco. Sempre leve em consideração, o retorno. Sempre leve em consideração retorno, risco e liquidez, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.